Pessoal, a graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Cada manhã estamos aqui através de devocionais, estudos bíblicos completos ou de temas ou livros inteiros da Bíblia. E hoje estamos no terceiro capítulo do livro de Jonas, Profetas Menores, o profeta Jonas, no Antigo Testamento. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus nos renova, nos liberta, nos aviva, nos restaura. A palavra de Deus é cura de Deus para os nossos corações. Então deixa Deus falar com você. Ela é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta. Ela é viva e ela é também eficaz. Ela é inerrante, infalível, toda suficiente para mim e para você. E ela traz todas as lições preciosas que nós precisamos para abençoar o nosso coração a cada dia, a cada manhã. Então, Jonas capítulo 3, versículo 1. Jonas prega em Nínive, é o título que está aqui, revista e atualizada, é a versão da Bíblia que nós utilizamos. Jonas 3:1 diz: veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jonas, capítulo 3, de 1 a 10. São 10 versículos que nós temos lições aqui maravilhosas que podemos extrair. Tá bom? Então, tema aqui: a mensagem que abalou o império. A mensagem que abalou o império. Então vemos nessa mensagem 2 elementos: arrependimento e a graça de Deus. Então vemos uma segunda chance aqui também do pregador, né? O capítulo 3 de Jonas é um dos relatos mais extraordinários de avivamento e de conversão em toda a Bíblia Sagrada. É interessante que a graça, né, ou seja, uma segunda vez aqui nós percebemos a mão e a graça do Senhor sendo derramado sobre a cidade de Nínive. O mesmo Deus que deu a primeira ordem dá uma nova chance também ao pregador, aqui o profeta Jonas, assim como deu para a cidade de Nínive. O servo falhou, mas o mestre, o nosso Deus, não desiste dos seus. Então esse capítulo não se concentra no mensageiro, mas no poder da mensagem de Deus e na resposta do ouvinte diante da mensagem de Deus. É um estudo sobre como a verdadeira pregação produz um verdadeiro arrependimento. Então a história aqui nos mostra que o avivamento não começa com multidões, começa com um homem obediente ou uma mulher obediente, uma mensagem fiel e um coração quebrantado diante de Deus. Como é que está o teu coração, querido? Está quebrantado diante de Deus, arrependido, reconhece erros e falhas? Será que você tem sido fiel à mensagem de Deus? Então a primeira lição que aprendemos, primeiro pontinho: a restauração do mensageiro. A restauração do mensageiro, a graça de uma nova oportunidade, do versículo 1 ao 2. A palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez, e esta é a essência da graça de Deus. A nossa falha não é o fim da nossa utilidade no reino de Deus.
Deus aqui se especializa em dar novas chances. Deus é o Deus da segunda chance. Também a mensagem permanece a mesma, né? A ordem é idêntica do capítulo 1. Deus não altera a sua mensagem para acomodar a desobediência passada de Jonas. A missão ainda é urgente e específica. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te disser. Deus é o dono da mensagem. É interessante que Jonas não foi para pregar suas próprias ideias, suas próprias opiniões, ou um evangelho adaptado. Não, ele deveria pregar a mensagem que Deus lhe disse. A autoridade e o poder estão na palavra de Deus, não na eloquência do pregador. Aplicando aqui para nós hoje, Deus está sempre disposto a nos restaurar e nos recomissionar. A pergunta é: estamos dispostos a obedecer desta vez o Senhor, levando a sua mensagem e não a nossa? É interessante isso. Segundo princípio que aprendemos, a segunda lição, é a obediência imediata do profeta. A obediência imediata do profeta. Será que você também, quando Deus fala com você, você obedece imediatamente ao Senhor? Versículos 3 a 4. Jonas obedece a Deus sem delongas. Dessa vez, Jonas se levantou e foi, diz o texto sagrado. A experiência no ventre do peixe quebrantou Jonas da sua rebeldia. A obediência tardia é melhor do que a desobediência permanente. Mas é claro que Deus quer a obediência imediata. Vemos também aqui a grandeza da tarefa. Nínive era uma grande cidade diante de Deus, uma metrópole imensa. Isso significa que ela era tão importante aos olhos de Deus, não apenas em tamanho, mas também em significado. Era um alvo digno do amor e da preocupação do coração de Deus. Vemos também a pregação mais curta e eficaz da história. A mensagem de Jonas era simples, era direta, era sem rodeios. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era uma mensagem de juízo, anunciava a destruição iminente. Era uma mensagem condicional. O período de 40 dias era um prazo de graça de Deus aos homens, um espaço para o arrependimento. E implícita na mensagem de juízo estava a oportunidade da misericórdia de Deus. Era uma mensagem corajosa também. Proclamar a destruição da capital inimiga, sozinho. Era um ato de enorme bravura aqui, né? Coragem por parte do profeta. Agora nascido da fé e não do medo. Aplicando para nós hoje, a pregação fiel nem sempre é complexa. Muitas vezes é a proclamação clara e corajosa das consequências do pecado e da realidade do juízo de Deus. Terceira lição que aprendemos, terceiro pontinho, é a resposta inesperada da cidade. As marcas do verdadeiro arrependimento. Do versículo 5 ao 9. Os ninivitas não pediram confirmação, não debateram teologia, não mataram o mensageiro, eles creram em Deus. É interessante, vemos aqui as marcas de um verdadeiro e genuíno avivamento. Primeiro, a fé. No versículo 5, parte A, os ninivitas creram em Deus. Eles não creram em Jonas, eles creram em Deus, através da mensagem proclamada pelo profeta Jonas. A fé é a primeira resposta a ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, vemos uma humilhação pública e coletiva. A parte B do versículo 5, e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, o avivamento não foi apenas para uma elite espiritual, foi de cima para baixo, envolvendo toda a sociedade ninivita. O jejum e o pano de saco eram sinais externos de uma profunda tristeza interior pelo pecado. Em terceiro lugar, vemos um alcance universal. Todo o versículo 5. A expressão desde o maior até o menor é repetida para enfatizar que ninguém ficou de fora. O avivamento divino, o avivamento entre os ninivitas, atingiu todas as classes sociais, todas as idades. E em quarto lugar, vemos uma ação decisiva da liderança. A notícia chegou ao rei de Nínive, e o rei é o exemplo máximo de humilhação. Ele se levantou do seu trono, símbolo de poder, tirou o manto real, símbolo de riqueza, vestiu o pano de saco, símbolo de humildade, quebrantamento, e sentou-se em cinza, um símbolo de luto
e de arrependimento. Então a conversão dos líderes é crucial para um avivamento pessoal. E é tremendo isso, um avivamento amplo, né? Em quinto lugar, vemos o decreto oficial de arrependimento, do 7 ao 8, versículo 7 ao 8, o rei transformou o seu arrependimento pessoal em uma política de Estado. O decreto real ordenava um jejum rigoroso, até para os animais. Vemos aqui uma hipérbole, né, oriental, para mostrar a profundidade e o fervor da necessidade de quebrantamento. E vemos também o uso universal de panos de saco, clamor a Deus com intensidade, abandono completo da violência e da injustiça, porque o próprio rei diz: convertei-vos do vosso caminho e da violência que há nas vossas mãos. E em sexto lugar, vemos esperança na misericórdia de Deus, no versículo 9. O clímax do decreto é uma pergunta cheia de fé. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, disseram eles. Eles não exigiam garantias. Eles se lançaram na esperança do caráter misericordioso de Deus. Eles entenderam que o juízo não era inevitável, era condicional ao seu arrependimento. E a aplicação para nós hoje é que o verdadeiro arrependimento não é apenas emocional, mas é prático, envolve fé, envolve humilhação, envolve mudança de comportamento, envolve uma esperança sincera na misericórdia de Deus. E em quarto e último lugar, a resposta de Deus, o milagre do perdão no versículo 10. Deus viu e Deus ouviu. Deus viu o que fizeram, como se arrependeram do seu mau caminho, diz o texto sagrado. A ação divina é uma resposta direta à ação humana de arrependimento. Ele vê as evidências externas e sonda os corações internos. O arrependimento de Deus aqui. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então é interessante. Isso não significa que Deus mudou de ideia ou errou. É uma forma aqui antropomórfica, né? Ou seja, utilizando figuras humanas para dizer que Deus altera sim o seu procedimento com base na alteração da condição humana, sem alterar o seu caráter, a sua essência, quem Deus é. Por isso ele é imutável. A ameaça de juízo era real, mas estava condicionada ao arrependimento. Quando a condição, ou seja, o pecado impenitente mudou, a consequência, que era o juízo, também mudou. E aqui vemos uma graça triunfante de Deus. Este versículo é uma celebração da graça divina. O perdão de Deus é tão real quanto o seu juízo. Quando há arrependimento genuíno, há perdão garantido. A misericórdia triunfa sobre o juízo, é o que diz também a epístola de Tiago 2:13. E a aplicação para nós é que o coração de Deus é sempre inclinado à misericórdia e graça. Sua vontade não é destruir, mas salvar pessoas. O juízo é seu trabalho estranho. Isaías 28:21 menciona sobre isso. Mas a sua alegria é perdoar pecadores que se arrependem. Então, concluindo tudo o que nós falamos e aplicando de forma prática, o capítulo 3 de Jonas oferece um modelo poderoso para a igreja hoje, baseado em 3 aplicações finais. Para os pregadores, lembre-se, a obediência, a missão é não negociável, é inegociável. Deus usa mensagens fiéis, simples, não necessariamente complexas, para abalar os corações, realinhar as pessoas com o céu. Precisamos proclamar não apenas o amor de Deus, mas também sua santidade e a realidade do juízo eterno. Segundo lugar, para os ouvintes, a resposta adequada, a pregação da palavra é a fé imediata e o arrependimento prático. O avivamento começa quando nos humilhamos, jejuamos e oramos e abandonamos o nosso mau caminho. E terceiro lugar, de forma prática para todos, a história de Nínive é um testemunho eterno da graça disponível de Deus. Não importa quão profunda seja a sua maldade, ou a maldade de uma pessoa, de cidade ou nação, o arrependimento genuíno ainda pode alcançar a misericórdia de Deus sobre nós. Então o desafio final para mim e para você é, pense comigo,
O que precisa ser destruído em sua vida daqui a 40 dias, para que Deus faça um avivamento em você? Um hábito, um comportamento, um relacionamento que às vezes precisa ser abandonado, uma atitude equivocada que está te levando para o mal e para o erro. Deus está dando a você um prazo de graça. Assim como os ninivitas, creia na mensagem, humilhe-se e clame ao Senhor por misericórdia. Mude de vida, se arrependa dos seus pecados, porque a promessa é clara. Ele se compadecerá, te perdoará, tá bom? Que o Senhor nos capacite a sermos obedientes diante da sua voz, diante da sua mensagem fiel. Sejamos fiéis, que nós venhamos a nos converter assim como os ninivitas. Que o Senhor tire de nós o coração de pedra e nos dê um coração quebrantado e contrito. Que creiamos na palavra de Deus, que nos lancemos à esperança da imensa misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Hoje é terça-feira, hoje é dia de Instituto Bíblico Casa na Rocha, às 19h30, lá na nossa comunidade. Se você quer aprender, crescer, ser discipulado, florescer no Senhor, se desenvolver em liderança, teologia, vida cristã, espiritualidade, vem estar conosco toda terça-feira, 19h30, Instituto Bíblico Casa na Rocha. E no domingo, sempre 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha fazer parte dessa comunidade abençoada. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, horário de culto, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. E você que está no YouTube conosco, agora você pode se tornar assinante do nosso canal no YouTube. Torne-se um assinante. Torne-se um assinante desse canal e você terá conteúdos exclusivos para abençoar o seu coração, pregações, ministrações teológicas, material exclusivo para quem é assinante do nosso canal, tá bom? Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, ou Pastor Giovanni Júnior. Coloca no Google, lá vai aparecer todas as nossas redes sociais, siga-nos, continue conectado conosco, eu tenho certeza que Deus fará coisas lindas na sua vida. Um abraço para Josi, para todos os nossos amados irmãos que vão nos assistir. Deixe nos comentários pedidos de oração, necessidade, a cidade de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. E se você assistiu esse vídeo completo até o final, coloca a hashtag Eu Assisti o Vídeo. Eu assisti o devocional. Coloca aí, eu quero ver quem assiste até o final, tá bom? Deus nos abençoe, um ótimo dia, que a graça e a paz do Senhor. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, apresentamos cada irmão e irmã preciosos que estão aqui conosco, através desse estudo bíblico, juntamente com os nossos irmãos. Que o Senhor ilumine essa palavra aos corações, que possamos ter o coração dos ninivitas, quebrantados, arrependidos, que se colocam, Pai, em quebrantamento, humildade, reconhecimento de erros e falhas, diante do Senhor, para que o Senhor possa se mover poderosamente em nós, avivando-nos, restaurando, nos libertando de todo mal que nos assola, de todo e qualquer comportamento, atitude equivocada, que possamos reconhecer erros e falhas, consertar, confessar, ó Deus, nos arrepender de todo o coração para trilharmos, assim como os ninivitas que creram em Deus e foram salvos do juízo, assim também sejamos salvos do juízo eterno, salvos, ó Deus, do juízo final. É o que nós te pedimos de todo o coração. Levanta um povo quebrantado, humilhado, ó Deus, alinhado com o céu, obediente, cheio de fé, de coragem. Derrama a tua presença gloriosa sobre aqueles que me ouvem, atendendo os pedidos, as necessidades, traz a resposta, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra, Pai, manifesta o teu poder e a tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para Eliane Correia Pacheco. Você que chegou aqui no finalzinho, estamos encerrando a live, ela está disponível aqui para você, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.